Quais os principais centros energéticos para a mulher? Olá, meu bem, eu sou Rosa e seja muito bem-vinda ao programa SIC Mãe Terra. Aqui eu lhe ensino a resgatar a sua autonomia em seu processo de autoconhecimento feminino com a prática de saberes ancestrais e energéticos no seu dia a dia. E na nossa aula de hoje, a gente vai estudar o nosso feminino sob uma esfera energética em prol da conscientização de que a manutenção desse nosso corpo físico, do bem-estar e da saúde ginecológica de uma mulher está intimamente e diretamente ligada também à existência e ao equilíbrio desses vórtices de energia, a esses centros energéticos, que são mais conhecidos como os nossos chakras. Então, a gente ter essa clareza, essa consciência de que nós somos seres multidimensionais, que temos outros corpos para além desse corpo físico, é um instrumento facilitador para a gente poder tanto se conhecer quanto criar e co-criar a nossa realidade e manter a nossa saúde ginecológica. Com relação aos nossos centros energéticos, ele existe em todo ser humano, seja ele masculino ou feminino. E que, por diversos motivos, no dia a dia, pelas nossas experiências de vida, pelas nossas vivências, por o ambiente e pessoas que a gente se relaciona, o ser humano pode bloquear esses centros energéticos. E esse bloqueio com uma energia mais densa, faz com que aconteça exatamente um desequilíbrio no bem-estar físico. É por isso que nas terapias energéticas ensina-se que o desequilíbrio que se manifesta no corpo físico, quando a gente faz uma investigação considerando o ser humano dessa forma integral, para além do corpo físico ter esse corpo energético, a gente encontra uma raiz energética. Ginecologicamente falando, por exemplo, tratar um desequilíbrio no útero de uma mulher, é necessário que a gente olhe para a linhagem materna daquela mulher, ou a gente olhe para o relacionamento daquela mulher para com a mãe dela. Já na condição de tratar um desequilíbrio no ovário, é necessário a gente olhar para a linhagem paterna daquela mulher. Ou seja, olhar e trazer a força do pai para aquele útero. Isso significa que na investigação é fazer e olhar aonde precisa ser restaurado, ser realinhado no ventre daquela mulher, algo com relação a essas duas potências. Alguma energia mais densa fragmentou esse fluxo dessa energia tanto com relação ao pai ou com relação à mãe. Lembrando que somos 50% o nosso pai e 50% a nossa mãe. Essa condição dos centros energéticos captar essa energia, ele pode tanto captar a energia mais densa, quanto também captar o nosso prana, que está disponível na natureza. E quando há uma captação da energia mais densa, há exatamente um bloqueio, uma dificuldade para que o prana seja processado em nosso corpo físico. Entendendo que prana é essa energia mais sutil, que tem qualidades universais, que transmite para o ser humano uma nutrição para as nossas células e traz esse sentimento de felicidade, de completude na condição do ser dela multidimensional. Agora, quando a gente adentra e avança no estudo com relação ao processo do propósito desses centros energéticos, a gente também alcança que, para além da manutenção das células do nosso corpo físico, esses centros eles também são responsáveis por algumas informações. Eles são portais que a gente pode acessar em prol do nosso próprio despertar. Eles também regulam a interação da gente, entre as pessoas, da gente com o ambiente. Isso significa que a condição da nossa própria energia interna, que ele faz essa interação, a nossa própria condição interna, influencia na nossa capacidade de interagir com as nossas emoções. E aqui está um dos ativadores da cólica menstrual, porque a cólica é um dos primeiros sinais que existe no útero da mulher algum bloqueio com alguma energia mais densa. E que a condição de existir aquela energia mais densa, seja uma energia de rejeição, de negação, de não aceitação, de raiva, qualquer energia mais densa,
faz com que a mulher tenha dificuldade de passar pelo seu processo de limpeza energética com o seu ciclo menstrual. Consequentemente, também dificulta que o segundo chakra faça essa captação do prana e nutra as células do ventre feminino. Porque essa capacidade, essa potência que os centros energéticos têm de captar esse prana é primordial para ser emanado para o ser humano, que ele, com essa energia sutil, ele consiga suprir alguma carência. Eles são literalmente receptores que transmutam essa energia que habita na natureza para que seja transferido e trazido para o corpo do ser humano, trazendo essa sustentação da energia vital, da energia da vida. Estudos energéticos ensinam que há cerca de 146 centros energéticos, sendo 7 os principais que ficam ao longo da coluna vertebral, e os secundários que inclusive são utilizados na medicina chinesa, que é a acupuntura, né, para serem estimulados esses centros energéticos. Mas que eles não são soltos, eles se interligam através dos meridianos, dos nadis, que são canais que faz toda uma engenhoca de interligar todos esses centros energéticos, e que o tamanho deles se relaciona exatamente com a quantidade de fluxo de prana que está sendo canalizado, que está sendo transmutado para o corpo do ser humano. Então, todo esse sistema, ele emana um campo energético em torno do ser humano. Agora, não confunda os centros energéticos como parte do corpo físico. Quando a gente fala, por exemplo, do segundo chakra trabalhar o nosso ventre, ele vai além da condição de trabalhar o nosso útero, porque ele abrange também, por exemplo, o intestino, a bexiga, a vesícula. E mesmo que um órgão ele receba uma carga e ele esteja vinculado a um determinado centro energético, aquele útero ou aquele órgão também pode e recebe energia de outros centros energéticos, como é o caso do nosso próprio útero. Por isso que, apesar de todos os chakras eles pertencerem a um sistema sofisticado que promove essa condição de distribuir essa energia do prana e a manutenção dessa energia feminina, a partir do momento em que a gente aprende a respeito de uma trindade energética que habita o feminino por 3 chakras, possibilita a mulher, inclusive, a perceber com mais facilidade os bloqueios e também fazer, de uma forma consciente, alguma limpeza e alguma energização uterina ativando esses chakras. Significa aprender que quando a gente interage de forma consciente com esses centros, a gente tanto pode eliminar, até potencializando o momento da nossa lua, ou seja, do nosso ciclo menstrual no período da menstruação, eliminando alguma energia densa que a gente não deseja mais carregar, quanto também a gente se permite abrir o nosso campo para receber mais prana. E os benefícios que ele também possibilita, como a intuição, a empatia, a compaixão. Aqui é válido a gente lembrar que no período da menstruação, a mulher, ela está nesse período da lua com todos os centros energéticos dela amplificados e abertos para que exatamente aconteça a liberação da menstruação. Esse movimento ele começa a acontecer no período pré-menstrual. Há um movimento da própria natureza da mulher de fazer com que dá o comando para que esses centros eles comecem a se abrir, se amplificar, para que seja determinado e comandado pela natureza para que haja a liberação da menstruação. E isso acontece por 2 propósitos. O primeiro é exatamente para poder fazer uma limpeza integral da mulher, energeticamente falando. Lembre que existem todos os canais que conectam os centros, então a abertura deles é exatamente para facilitar, captar as energias mais densas e ser eliminado pela menstruação. E o outro viés é também para facilitar e proporcionar que haja uma maior captação de prana para repor a energia feminina no ventre da mulher, no ser dela, na célula do corpo físico dela. Agora, é válido a gente perceber que a partir do momento em que a gente também está com esse vórtex, com os centros mais amplificados para a captação do prana, a gente também está mais suscetível a captar toda e qualquer energia.
Por isso que os saberes ancestrais, eles ensinam que a mulher, quando ela está no período da menstruação, lunando, é válido ela fazer uma guarnição do seu campo energético para poder melhor lidar com o período da menstruação dela e todo o seu ciclo, né? Porque o que acontece na menstruação vai influenciar também no período do ciclo como um todo. Agora, antes de eu falar para vocês a respeito da trindade feminina nos centros energéticos, eu quero compartilhar com vocês a respeito de como que influencia no dia a dia esses centros energéticos, contando para vocês, compartilhando com vocês uma experiência de uma mulher no qual ela começou a despertar para ela as repetições de relacionamentos conturbados por falta de confiança nos parceiros. E fazendo uma investigação nos centros energéticos, ela encontrou um bloqueio proveniente de um abuso sexual que ela sofreu na adolescência e que bloqueou com energias densas do segundo chakra até o sexto chakra. E que a falta da confiança, na verdade, que ela tinha nos parceiros que ela teve, era exatamente um sinal de que algo estava errado, que estava fora de lugar, e que aquela energia que fragmentou se ramificou em outros contextos, como, por exemplo, o desprezo pelo próprio corpo, ou seja, a condição da carência de amor próprio, a incapacidade de ser estimulada por outra pessoa. Houve uma retração nesse quesito da libido sexual dela, uma necessidade de limpeza em excesso, uma dificuldade de dormir, porque ela não relaxava, ela não confiava aonde ela estava. E após ela aprender habilidades e exercícios para poder trabalhar os centros energéticos dela, ela começou a canalizar e a se conectar com esse prana para trabalhar a energia do relacionamento amoroso que ela estava vivenciando. E o que desbloqueou nela, a partir do momento em que ela se permitiu e intencionalizou a abertura desse centro energético dela, ela captou o prana e desenvolveu mais empatia. Isso significa que as práticas dos saberes ancestrais e energéticos, elas são benéficas para a mulher, principalmente porque estimula essa autorresponsabilidade da mulher, a partir do momento em que a mulher, ela aprendendo exercícios e práticas, ela pode se conectar tanto com a condição física dela, mas com essa condição dos chakras, para ter nessa captação do prana um instrumento para facilitar a energização, para facilitar e intencionalizar o que ela está querendo mudar na vida dela. Essa capacidade de poder zelar por si em todos os sentidos. Isso fortalece a mulher. E aqui não diz respeito de sermos autônomas e não precisar uma da outra ao longo do nosso caminho, ao longo do nosso despertar. Muito pelo contrário, está falando aqui de desenvolver capacidades, olhando para esse nosso mundo interno e para quando encontrar uma outra mulher, a gente conseguir contribuir com ela, por uma vivência prática. Por exemplo, eu mesma, quando eu fiz uma ativação do meu segundo chakra, eu acessei uma determinada informação que estava bloqueando o fluxo dele. E eu, pelas minhas práticas, eu tive uma dificuldade e teve uma hora que eu precisei pedir um suporte de mais energia, de amor, de amorosidade de uma mulher para poder conseguir limpar aquela energia, aquela informação. Agora, dito tudo isso, já deve estar claro para você que o segundo chakra, ele faz parte dessa trindade feminina que citei, exatamente porque ele trabalha a energia uterina, esse centro de poder criativo da mulher. Ele é um vórtex que concentra a energia sexual. Ele também traz essa capacidade da mulher sentir amor. Essa capacidade da gente amar e sentir amor nasce no nosso útero. Da gente poder entregar essa amorosidade feminina, tanto para si quanto para o outro, fazendo esse amor próprio nascer no nosso ventre. Um desequilíbrio no centro energético, no segundo centro energético, ele causa uma sensação de impotência e de carência, tanto no sentido de uma carência de prazeres, quanto no sentido de prazer de quem eu sou. Aquela mulher que ela não olha para si e vê beleza, não vê algo valioso para alguém ter como, por exemplo, uma companhia. Ele nos conecta com essa construção a respeito de se perceber, de compreender o nosso próprio valor,
Conhecer também o limite que a gente tem, até onde eu posso ir, até onde me cabe, as permissões que a gente vivencia na vida. Tudo isso que eu tô falando, projetem em toda e qualquer área da tua vida, tá? É válido. Naturalmente também nessa condição da gente se perceber, a gente também consegue e trabalha a percepção da autoridade que o outro tem na vida da gente. A gente trabalhar esse nosso segundo chakra, que está conectado com o nosso ventre feminino, ele também diz respeito a gente acessar o tempo de passagem da nossa menarca, que reverbera na história da mulher como uma das principais raízes no despertar dela, por ela aceitar ou não crescer de forma cíclica. É extremamente profundo a gente mexer nesse portal que tem no segundo chakra, porque a gente vai lidar diretamente com a nossa alfabetização emocional. É com essa nossa capacidade de realização, tendo esse poder de tanto nutrir, criar e realizar pelo nosso sentir. Por isso que ele é o chakra do eu sinto. O segundo centro da nossa trindade é o quarto chakra, é o nosso cardíaco. Ele está diretamente ligado com o seio da mulher, que é símbolo de nutrição. Ele é responsável por nos conectar com esse mundo externo. E observe que o chakra cardíaco, ele é o quarto dos 7 principais. Isso significa que ele é o ponto de equilíbrio, ele é o ponto central, ele é o ponto do meio, ele representa o caminho do meio. Por isso que ele é o filtro. É aquele centro energético que comanda e canaliza e faz essa distribuição de forma equilibrada, tanto da condição do corpo mental quanto do corpo emocional. Ele rege o impulso da gente buscar e afirmar o nosso lugar no mundo. É essa afirmação dessa nossa própria história no nosso caminho. Ele que rege, por exemplo, a lei do dar e receber. Prestar atenção nas energias que circulam nesse vórtex é essencial, porque é exatamente ele que vai fazer a canalização de ser enraizado aquilo que eu capto, por ele ser o ponto do meio e trazer esse equilíbrio do mental e o emocional, aquilo que eu vou guardar no meu segundo chakra. Ou seja, se acontecer uma quebra do fluxo de amor no segundo chakra, ou seja, no nosso útero, vai reverberar diretamente no nosso cardíaco, fazendo com que aflore na realidade da mulher desequilíbrios como uma condição de depressão, de rejeição, abaixa a imunidade física daquela mulher, uma sensação de incapacidade, de medo, de insegurança. Para a mulher, recomenda-se inclusive que redobre a atenção com relação a esse centro energético do cardíaco, porque desequilibrando ele pode ocasionar problemas seríssimos na mama. E lembrando que a mama é exatamente o signo da nutrição da energia do feminino. Então, há uma ligação direta do útero com o nosso cardíaco, com o nosso seio, com o nosso coração. E temos no quinto chakra, que é a nossa garganta, o terceiro centro, o terceiro vórtice de energia que forma essa trindade. Ou seja, o útero, o seio com o cardíaco e a nossa garganta. Essa é a trindade feminina nos chakras que permite toda uma experiência diferente. E olhar para essa nossa garganta, para esse chakra, é encarar esse desafio da gente falar a nossa verdade, viver a nossa verdade de corpo e alma. Ele é o centro energético responsável pela nossa organização, pela nossa identidade. É quando a gente encontra essa força de ser quem a gente é. Se o segundo chakra ele é o berço da criação e o quarto ele é o filtro, o quinto centro é exatamente a nossa comunicação. É com ele que a gente vivencia o poder do verbo. É o portal que dá acesso a todas as informações a respeito de quem nós somos. Pelo poder da palavra, pelo poder da fala. É como se ele amplificasse e a gente se percebesse com mais facilidade quando a gente observa a forma que a gente está falando. Então, um desequilíbrio nesse centro
da garganta dificulta a forma como a gente se relaciona por um medo de uma autorreprovação. Quantas e quantas vezes a mulher, por exemplo, ela tende a deixar de falar por um medo de ser reprovada. Inclusive por ela, tá? E ela disfarça esse medo negando essa sua verdade e olhando para isso como um escudo. É melhor eu me calar para não causar determinada coisa. Ela usa isso como um escudo. Entretanto, há uma grande diferença entre saber silenciar, saber quando falar, como falar. Há uma condição de é melhor ficar quieta e não me posicionar para não gerar determinada coisa, determinado cenário que é desagradável. Eu fui uma mulher que eu relutei muito para falar a minha verdade e viver da minha verdade. Justamente porque eu me conectava com o medo da desaprovação. Porque a condição do meu ventre, ele estava fragmentado com a energia da confiança. Eu precisei nutrir e restaurar a minha confiança para poder me posicionar com a minha verdade, falar a minha verdade. E tudo isso que eu venho falando para você é em prol de lhe despertar para a existência dessa trindade, para facilitar o teu caminho. De uma forma que você comece a observar a sua realidade atual, como ele anda fazendo essa análise com esse alinhamento energético, com esses 3 vórtices, o seu útero, o seu seio e a sua garganta. Nisso que você, independente do que seja, nisso que você está almejando viver e construir e ter na sua realidade, como é que você está semeando energeticamente no seu útero? Qual é o tipo, qual é a qualidade de nutrição que o seu cardíaco está semeando esse sonho? Também prestar atenção, para além do que você fala a respeito desse sonho que você quer realizar, mas perceber como que você está falando. Isso é fundamental, isso é essencial. É perceber não só as palavras, mas como você fala, com que intenção você está falando. Porque quando a gente investiga, parece uma coisa, mas aquela coisa não é. É algo diferente que a gente está querendo dizer, mas a gente não está sabendo falar. Por exemplo, aqui, vamos olhar para uma mulher que ela está gestando no útero criativo dela, viver um relacionamento afetivo. Isso é um exemplo, tá? É necessário ela observar quais são as memórias de amor próprio que ela está emergindo aquela semente, que um dia ela quer germinar na sua realidade de viver um relacionamento amoroso. Como que está a energia desse útero? Ele está vibrando amor próprio? Observe quais são as lições que você está amadurecendo esse objetivo de ter esse relacionamento. Porque as mulheres, diante desse propósito, muitas das vezes, a mulher tem uma tendência muito forte a esquecer delas mesmas, dando para o outro o poder de realização da sua própria felicidade. É comum a gente ouvir das mulheres, eu vou me sentir feliz, me sentir realizada, só está faltando o relacionamento, só está faltando eu viver isso com uma pessoa. Agora, lembre-se que esse sentimento, essa colocação de falta, ela não dá liga, ela não faz essa conexão com o todo. Lembra das esferas que formam energeticamente nas pessoas? Não dá liga, porque é uma falta. Isso, na verdade, está mostrando um feminino ferido. Está faltando uma ferida emocional no relacionamento consigo mesma. Então, a mulher, ela está buscando, na verdade, o outro para sanar uma dor que é dela. E aí começa um ciclo de possíveis relacionamentos que não dá fruto, porque ela está usando de uma forma desequilibrada. No momento em que eu lá no Instagram compartilhei a minha história que me faz hoje estar aqui, podendo ensinar as mulheres a mudar a realidade dela na vida com a prática do autoconhecimento feminino, muitas de vocês se conectaram. E uma das partes é exatamente no momento quando eu relato, quando foi que eu encontrei a pessoa com quem eu sou casada. E um detalhe essencial é de que o momento em que houve essa conexão, as jornadas se cruzaram, foi exatamente quando eu me determinei a cuidar de mim. Foi quando eu exatamente parei de buscar.
Porque eu compreendi que verdadeiramente eu precisava primeiro cuidar de mim. Eu precisava me valorizar para ser valorizada pelo outro. Eu já tinha consciência que eu já tinha plantado a semente no meu útero, mas eu estava precisando nutrir o meu útero de amor próprio. Então é fácil a mulher, às vezes, almejar um determinado relacionamento e não alcançar porque ela não está olhando para aonde essa semente está sendo plantada. Qual é a energia que está aquele útero? E muitas das vezes ela está colocando na mão do outro a felicidade. E é sobre isso, é sobre essa visão mais elevada de perceber com quais lições, com quais valores esse coração ele está amadurecendo essa semente, ele está emanando uma necessidade de ser, de se colocar perante o outro para poder ser feliz. Porque essas observações é que faz a gente crescer e se conhecer. É também observar, como eu estava falando, em como a gente fala a respeito de um assunto, nesse caso, desse exemplo do relacionamento, é como você fala dos relacionamentos, quais são as suas crenças a respeito do relacionamento, as verdades que estão governando a sua vida, inclusive as verdades que você não fala para as outras pessoas, mas você fala para você mesma. Essas verdades, essas crenças que você não coloca para as outras pessoas, ela tem um peso, inclusive, maior. Porque é na calada da consciência. E essa analogia que eu fiz de alcançar um relacionamento, alinhando esse propósito a essa trindade com esses centros energéticos do feminino, você pode fazer com qualquer objetivo de vida que você tenha. Eu tenho certeza que a partir do momento que você faz essa analogia, essa correlação, você vai alcançar profundas respostas a respeito de si, do seu processo de autoconhecimento, para saber o que fazer, para você conseguir alcançar e ter essa vitória, ter essa conquista na sua realidade. Meu bem, por hoje é isso. Boas práticas para você. Que qualquer dúvida que você tenha, deixe no comentário que eu estou aqui para te auxiliar. Espero de coração que tenha chegado no seu coração esse despertar, essa necessidade da gente trabalhar para além do nosso corpo físico, a gente também se capacitar para trabalhar esse nosso corpo energético, olhando para o nosso contexto emocional, olhando para o nosso contexto mental e zelando pela nossa saúde ginecológica. Um beijo perfumoso para vocês e até a próxima aula.